Cante mal pra cantar bem. Essa é a frase mais verdadeira que eu posso te dizer hoje. Não espere a melhor técnica, não espere o melhor momento, porque ele não existe. Sou Mariane, cantora e professora de canto, e eu definitivamente não cheguei no meu ápice vocal. Inclusive, se você acabou de chegar, eu te convido a ver o outro vídeo, o vídeo anterior a esse, porque lá eu conto o caminho que eu tô percorrendo nesse exato momento com a minha voz, de onde eu estou saindo e para onde eu quero chegar. Os ajustes que eu quero firmar na minha voz nesse momento agora. Para tudo na vida a gente busca um momento certo, a hora certa de fazer as coisas, estar completamente preparado, mas a verdade é que a gente nunca tá e que o tempo sempre passa, independente do que a gente quer, independente do que a gente planeja, o tempo tá passando, o tempo tá acontecendo e a gente acaba por perder muitas oportunidades. Como seria você cantar hoje? Não ontem, não daqui a 2 meses quando você estiver melhor, não daqui 3 semanas quando você começar a fazer aula. Como seria você cantando hoje? Qual seria a sensação? Qual seria o sabor de cantar agora? São coisas que você pode estar perdendo justamente por não querer começar, por não se sentir preparado para começar, por idealizar demais. Isso é a realidade de quem está cantando do zero, né? Isso é a realidade de quem nunca começa a cantar. Mas para quem já canta, isso também é uma verdade. Porque muitas vezes a gente quer ajustes novos, a gente quer cantar de um jeito diferente, mas a gente não testa. A gente não testa coisas novas, a gente não se dá a oportunidade de errar, a gente não se dá a oportunidade de aprender no processo, porque muitas vezes a gente tem o ego, a gente tem a vaidade, se deixa levar pela vaidade, pelo orgulho, pela ideia de não perder os elogios, de que canta bem, ou de que, nossa, como fulano canta bem, né? Como a voz de fulano é bonita. A gente se perde nisso porque a gente não quer ouvir uma ofensa, a gente não quer ouvir alguém falando mal da gente, de nos ridicularizar ou fazer com que a gente se sinta menor, fazer com que a gente se sinta menos. E isso mesmo na vida religiosa, isso mesmo na igreja, né? Mesmo tendo cantar como servir, a gente precisa fazer isso com excelência, ao mesmo tempo que a gente tem as coisas boas de estar servindo e buscar fazer as coisas com excelência, a gente também está suscetível a ego, a vaidade, a comodismo, ou ainda a uma ideia limitada de que a gente não vai conseguir, de que a gente é incapaz, não vai dar conta. Putz, eu nem caí de paraquedas, eu comecei a cantar, eu nem lembro quando eu comecei a cantar, não sei como eu comecei a cantar, então eu não sei como que eu aprendi as coisas que eu sei agora. Como que eu vou me propor a aprender algo se eu não sei nem como eu aprendi as coisas agora? É claro que eu não vou aprender, não serei capaz de aprender, né? A gente se sente muito incapaz e isso faz com que a gente paralise. Um outro aspecto é a ideia de que a gente aprendeu o que a gente aprendeu e acabou, não tem mais o que fazer, não. Inclusive a classificação vocal, muitas pessoas usam disso para se esconder. Então você já saiba a partir de agora. Classificação vocal serve para quem canta teatro, serve para quem canta canto lírico. Para você que canta canto popular, cuidado, para que isso não se torne uma muleta, para que isso não se torne um motivo para você estagnar. Aqui no canto popular, a gente fala de classificação vocal como um comportamento e não como uma classificação única e irreversível da sua voz. Então você não é um tenor, você não é um barítono, você se comporta como tenor, se comporta como barítono. E existem ajustes que a gente pode fazer para trabalhar, para que você se comporte com uma classificação diferente daquela que foi, para que você se comporte como essa ou aquela classificação, tá? E quando a gente é uma pessoa que vai cantar do zero, vem a trava da comparação, de nossa, como o fulano canta bem, como o ciclano canta bem, eu jamais vou conseguir cantar desse jeito, nunca vou conseguir cantar assim. Ah, não, mas a minha voz não é bonita, minha voz não é legal, minha voz não é isso, minha voz não é aquilo. E a gente se priva de viver diversas oportunidades, de aprender várias coisas. Eu comecei a cantar quando eu era criança, eu tinha 8 anos de idade. E como que eu comecei a cantar? Eu achava bonito, eu gostava de ver, e eu era de uma comunidade muito pequena, onde tinha uma pessoa, 2 que cantavam. Eu cheguei na mulher, falei, eu quero cantar, posso? Pode, claro, toma aqui o microfone. Já cantei da primeira vez. E continuei cantando, e continuei cantando, e continuei cantando.
E o que me fez ter hoje a profissão de cantora foi aquela criança de 8 anos que não teve vergonha, não teve medo de pedir para cantar. Foi também a pessoa que, com uns 10, 11 anos, teve a oportunidade de cantar com outras pessoas e passou uma vergonha danada. Errou o ritmo, errou o tom. Foi essa pessoa que me fez estar aqui. Então, assim, não tem como a gente se privar, não tem como a gente se privar de erros, porque eles vão acontecer na nossa história, na nossa vida. E mesmo quando você estiver preparado e completamente se sentindo confiante, perfeito, você vai poder errar, você vai estar suscetível a errar. Porque não é uma ciência perfeita, porque não é algo exato, não é uma coisa exata e tem vários outros fatores que influenciam a sua performance no momento que você estiver cantando. A questão não é essa, a questão é você buscar se sentir sempre bem, se sentir sempre... a questão é você ser feliz nesse processo, sabe? É você curtir e entender esse processo como um humano, como alguém que erra, alguém que está suscetível. A nossa voz, ela vai sempre estar atendendo a uma proposta, né? Então, quando a gente canta na igreja, ela vai estar atendendo a uma proposta religiosa, vai estar dentro de um contexto religioso. Quando a gente vai cantar com os amigos, você vai ali para se divertir, você não precisa estar cantando perfeito, você não precisa estar cantando lindo. Na igreja também, né? A ideia é de que a gente sempre precisa dar o nosso melhor para Deus, mas de que Deus aceita aquilo que a gente tem é muito bonito. Porque antes de desejar o perfeito, Deus deseja a sua disponibilidade. Então, se você não está disponível para servir ao Senhor agora, quem garante que você vai estar disponível para servir ao Senhor quando você estiver cantando bem, quando você estiver cantando maravilhosamente bem? Você só vai saber as sensações que você tem e como a emoção atua na sua voz se você cantar. Como que você vai saber qual que é a sensação de ouvir a sua voz no microfone? Como você vai saber o que você está fazendo de certo ou de errado se você não cantar? Se você não se mostrar? Como você vai saber? Como você vai saber de que forma você vai lidar? Como você vai saber de que forma você vai lidar com o público? De que forma você vai lidar com a assembleia? De que forma você vai lidar com os seus sentimentos, com a emoção, com o nervoso? Como você vai dominar a sua respiração, seu ajuste, seu foco? Não esquecer a letra. Como que você vai entender de que forma essas coisas vão acontecer se você não fizer com que elas aconteçam? Só é possível entender como o processo acontece se você permitir que ele aconteça. Eu lembro de uma situação muito específica, quando eu era adolescente, assim, e a maioria das pessoas da minha equipe de canto também era adolescente. A gente estava se preparando para uma festa muito grande. E eu não sei, eu acho que era talvez meu jeito de ser ali. Era bem difícil eu ser uma pessoa escolhida para fazer salmo, especialmente em missas grandes. Eu fazia salmo mais numa comunidade pequenininha que eu participava ali. Eu fazia salmos ali, mas na igreja grande não. Eu não fazia. E era outra pessoa que tinha sido preparada para fazer o salmo. Porque era uma missa grande, de novo, né? Uma missa grande, era uma missa importante. Só que a pessoa responsável não se atentou a um detalhe. Eu tava lá toda bonitinha, treinando para meu salmo do domingo. E essa missa seria num sábado. E eu tava treinando para a missa da comunidade, que seria no domingo, enquanto ia cantar nessa missa do sábado. Deixa eu me explicar melhor. Ia ter uma missa bem grande na matriz, na igreja grande no sábado, e no domingo ia ter missa na igreja pequenininha. E eu cantava na igreja pequenininha e fazia salmo na igreja pequena. Na igreja grande eu ainda não fazia. E outra pessoa tinha sido preparada para cantar nesse sábado, né, na missa grande, com várias pessoas e tudo mais. Só que a pessoa responsável não se atentou ao fato de que não era o salmo do sábado, e sim o salmo do domingo. Então a pessoa que ensaiou para o sábado não daria conta de fazer naquele momento. E quem que era a pessoa que estava preparada para fazer? Estava preparada assim, né, que saberia o salmo daquele dia? Eu. Só que eu podia ter dito não. Eu podia ter falado, não, eu nunca fiz um salmo numa missa tão grande, eu não me preparei. A gente ensaiou várias vezes, eu não ensaiei para esse salmo. Eu ensaiei para fazer o salmo lá em outra comunidade. Eu não estou preparada para esse momento. É uma situação diferente. Só que eu era criança, eu era adolescente, eu não pensava nisso, eu pensava em sentir, em
fazer as coisas. Eu me sentia viva fazendo. Então, eu não me importava se eu errasse para 300 pessoas, para 400 pessoas. Não. Eu estava muito mais focada nas possibilidades que ia ter. Caramba, e se eu acertar, sabe? E se for legal, e se for bom, e como vai ser importante, como vai ser empolgante. Eu estava muito mais interessada nas vantagens que teriam se eu fosse... Se eu aceitasse, se eu topasse, do que nas coisas que podiam dar errado. Eu podia ter errado o salmo para 400 pessoas, eu podia ter feito a missa ficar feia, eu podia, mas não aconteceu, sabe? Não aconteceu. Foi a coisa boa que aconteceu. Só que se eu tivesse dito não, jamais saberia. Eu jamais saberia e talvez eu teria ficado com a ideia de que ia ser ruim, de que não ia ser bom. Então, não existe um momento certo, não existe a hora certa para fazer as coisas. Existe o fazer, existe o hoje. Então, o preparo vem com o tempo e o caminho a gente faz caminhando. Não existe outra forma de fazer o caminho senão caminhando. Você nunca sabe o que vai acontecer, a gente nunca sabe o que a gente vai sentir, como a gente vai sentir. E o fator emoção sempre precisa ser levado em conta. Sempre, 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 sempre. Porque a nossa voz é atravessada pelas nossas emoções. E se você não se coloca nesse jogo, se você não se coloca nesse movimento, pode ser que você espere todo o tempo do mundo para se preparar, espere ter as condições ideais. E quando chegue lá, uma das principais condições, que é a sua emoção, um dos principais fatores que mudam a sua voz, que moldam a sua voz, que é a emoção, pode te sabotar lá no final. Não faz sentido você se privar de sentir as coisas, porque você só vai saber quando elas acontecerem. Você precisa se colocar em movimento. Todas as nossas habilidades são treináveis, são praticáveis, e a gente só vai saber se a gente fizer. Então, você precisa se colocar em movimento. Nada é mais prazeroso do que a gente conseguir fazer as coisas, mas isso tem um sabor todo especial quando a gente sabe o caminho que a gente trilhou. E a gente só sabe quando a gente trilha ele. Se esse vídeo te deu coragem para começar, para dar um primeiro passo, me conta aqui embaixo que eu vou gostar de ler. Aqui embaixo também estão as minhas redes sociais e o meu contato se você quiser marcar uma aula. E agora o meu vizinho tá se mudando, então terminamos o vídeo por aqui. Um beijo, até mais.